1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Não feche sua Bíblia depois da leitura, que a gente vai retornar a ela ao longo da noite. Diz assim: Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, a consolar os desanimados, a amparar os fracos e ter paciência com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conserva o que é bom, fujam da aparência do mal. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e Ele também o fará. Irmãos, orai por nós, cumprimentai todos os irmãos com um beijo santo. Eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da sua palavra. Fala conosco, nos conduz através dela, nos ensina tudo aquilo que o teu Espírito iluminou, inspirou os autores bíblicos a nos ensinarem, Pai. Para a glória do seu nome, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um pastor brasileiro e um norte-americano chamado Sérgio Queiroz e Ed Stetzer fizeram uma pesquisa com 1.483 igrejas no Brasil, uma pesquisa imensa, que depois deu origem a um livro chamado Igrejas que Transformam o Brasil, ou Igrejas Transformadoras, uma coisa assim, publicado pela Mundo Cristão. E é um livro com vários princípios baseados nessa pesquisa, e depois eles disponibilizaram a pesquisa como um apêndice do livro, os dados da pesquisa. E um dos dados que chamou muito a minha atenção são igrejas brasileiras. É que 52% dos pastores, ou seja, um pouco mais da metade dos pastores brasileiros, numa amostragem muito grande, acreditam que é possível a gente ter um relacionamento vigoroso com Deus sem participarmos de uma igreja. Aquilo me chamou muito a atenção, porque como que parte da liderança da igreja desacreditava tanto na igreja? Como que os pastores estavam convictos que era possível ter um tipo de relacionamento com Deus desvinculado de uma igreja local, sendo que eles eram pastores dessa igreja? O que aconteceu que os nossos líderes, os nossos pastores das comunidades locais tenham em tão baixa estima a igreja, sua importância, seu papel na nossa formação? O que aconteceu para que isso chegasse até esse ponto? Bem, o texto que nós acabamos de ler aqui faz parte de um longo raciocínio que o apóstolo Paulo escreveu e desenvolveu na sua primeira carta à igreja em Tessalônica. Nós já expusemos várias partes dela, na verdade todas as partes, hoje a gente vai terminar. E o que é interessante é que é justamente o plantador da igreja escrevendo à igreja que ele tanto amava, que ele tanto estimava, e preocupado com o seu futuro, preocupado com o que aconteceria com aquela comunidade cristã. Eu dei um título para essa série de mensagens que é Virando o Mundo de Cabeça para Baixo, porque essa era a acusação que o apóstolo Paulo recebeu quando foram até a casa de Jason buscá-lo para prendê-lo e não encontraram ali e fizeram acusação. Esses homens estão virando o mundo de cabeça para baixo. E a forma como eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo é descrita nessa carta. E são vários trechos que nós já passamos, percorremos, quando, por exemplo, nos primeiros capítulos fala sobre a evangelização e como o evangelho é espalhado pela igreja, o evangelho forma a igreja e a igreja também transmite o evangelho. Depois nós vimos como ele gastou um longo período no capítulo 2 e 3 falando sobre o ministério, os ofícios da igreja e como eles contribuem para isso. Falamos também sobre ética, desde a vida do nosso trabalho até as nossas dinâmicas sexuais foram tratadas pelo apóstolo Paulo. Falamos sobre escatologia, a volta de Cristo. E agora ele termina a carta nessa última sessão falando sobre comunhão.
Ou seja, como se o apóstolo Paulo estivesse respondendo a acusação que fizeram a eles, que eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo, da seguinte forma: realmente, sabe como é que a gente está virando o mundo de cabeça para baixo? Com evangelização, com ministério, com ética, com escatologia e com comunhão, com comunidade. A igreja tem papel importante nessa tarefa de realmente virar o mundo de cabeça para baixo, de transtornar o mundo que está muito acomodado com as dinâmicas típicas que são da carne, que não são do reino de Deus. E quando o evangelho, a mensagem do reino chegava numa comunidade, ela realmente bagunçava tudo. E a igreja tem papel fundamental nisso. E o apóstolo Paulo, a forma como ele encara essa sessão, como ele escreve às pessoas, é chamando-os de irmãos, e já demonstra uma clara lição para a gente sobre a igreja como uma família, a família que Deus está formando, a semente da mulher que Ele está preservando desde o Éden, com todas as promessas do Antigo Testamento, que são cumpridas hoje em nós, na igreja, o povo de Deus. E aqui a gente pode aprender muitas coisas. Portanto, o que eu gostaria de desenvolver com os irmãos essa noite, o tema que eu gostaria de tratar, é quais são as recomendações apostólicas para a igreja. Quais são as marcas da igreja, ou melhor, quais são as áreas da igreja que merecem atenção e que levaram o apóstolo Paulo a escrever uma igreja que ele conhecia, que ele plantou e que ele tanto estimava. Bem, o Paulo vai destacar 3 dimensões aqui que são constituintes da vida da igreja, que sempre precisam do nosso olhar atento, que é a sua liderança, a sua membresia e o seu serviço, a sua liturgia. Bem, vamos parte a parte. Primeiro, as recomendações apostólicas da sua liderança. Eu não coloquei só pastores, porque inclui todos os seus presbíteros também. Veja comigo o que está no versículo 12 e o versículo 13. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz com eles. A primeira lição que a gente aprende aqui são as recomendações que o apóstolo Paulo faz aos líderes da igreja. E é muito interessante que ele começa pelos líderes, e isso é muito didático para nós. Porque a liderança da igreja, ela tem uma responsabilidade sobre si muito grande, e nós podemos dizer que não todos os problemas, mas pelo menos a grande parte deles, que acontecem dentro de uma igreja, acontecem por causa dos seus líderes. Não foram poucos os adjetivos pesados que o apóstolo Paulo utilizou para os falsos mestres e para os falsos pastores. Ele não poupava uma pessoa que queria corromper o rebanho de Deus, e era alguma coisa muito importante. E quando a gente começa a tentar pensar os ofícios, a liderança, o pastoreio de uma igreja, a gente pode incorrer em 2 extremos que são igualmente equivocados. O primeiro é o clericalismo, ou seja, de que a igreja depende de maneira absoluta dos seus líderes, do clero da igreja, que sem ele a igreja não faz nada, não consegue pensar nada, não consegue ir a lugar nenhum. E isso é um extremo, porque coloca um poder e um trabalho que não diz respeito ao que Deus espera dos seus ministros. E é claro que o outro extremo, em resposta a muitas igrejas que são clericais, pastorcêntricas, centradas em seus pastores e líderes, é o anticlericalismo. Talvez seja uma característica dominante da igreja evangélica brasileira, que é refutar e recusar qualquer tipo de autoridade que venha de pastores e líderes. De que se o Senhor Jesus falou comigo, Ele me encontrou, Ele falou meu coração, por que eu preciso de um pastor? Por que eu preciso de um presbítero? Por que eu preciso me submeter à palavra desses líderes? Não há nada que me faça obedecê-los. No sacerdócio não é universal, nós não somos um reino de sacerdotes. Então para que eu preciso de presbíteros, pastores, líderes? Tanto o clericalismo quanto o anticlericalismo são 2 vícios que a gente precisa ter muito cuidado. Porque apesar de ser verdadeira a afirmação de que o sacerdócio é universal e realmente todos nós ocupamos e recebemos uma porção de uma função que é tipicamente de Cristo, que é o sacerdócio, nosso presbiterato não é universal. Ele é uma função bem específica, dada a alguns homens com determinadas características que são reafirmadas em vários lugares do Novo Testamento. Então, isso não diz respeito a todo mundo.
Então a pergunta é: quais são as marcas que caracterizam esse trabalho? O apóstolo Paulo destaca algumas aqui, muito provavelmente porque se referem aos pastores ou algum problema, alguma situação que eles estavam enfrentando ali. Nós conhecemos pouco sobre a liderança em Tessalônica, mas Lucas, em Atos, no capítulo 20, menciona o nome de 2 pastores ali de Tessalônica, ou seja, era uma liderança conhecida pelo círculo apostólico do apóstolo Paulo. E ele usa algumas expressões aqui que dizem um pouco sobre o trabalho dos pastores e presbíteros da igreja. Em primeiro lugar, no versículo 12, fala que eles são os que trabalham por vós. Eu não sei se na sua Bíblia tem o adjetivo pesado, mas a melhor tradução para esse verso é os que trabalham pesado por vós. Porque o termo grego que é usado aqui, que é kopiao, é um termo retirado do contexto da linguagem do trabalho no campo, o fazendeiro, o trabalho pesado. John Stott, comentando esse texto, ele diz que a imagem que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui para o respeito daqueles que trabalham por vocês é suor e músculos trabalhando. Diz respeito àqueles que estão trabalhando pesado por vocês. A imagem que o apóstolo Paulo tinha dos ministros não era um ofício simples, não era um trabalho leve, mas era alguém que se desgastava por eles. O trabalho dos pastores não era uma ocupação de fim de semana, como muitas pessoas pensam, que se trata de alguma coisa que a gente faz no domingo aqui, compartilhando com os irmãos. Antes, o contrário, exige uma dedicação e uma entrega típica de um trabalho, que quando a gente pensa no trabalho mais pesado, no trabalho braçal mais sofrido, é o que a gente tem diante de nós, aqui nesse texto. Era a imagem que o apóstolo Paulo tinha do trabalho. Então, a primeira característica, ele fala: olha, tende bastante atenção e respeito com aqueles que trabalham pesado por vocês. Essa é a primeira parte do versículo 12. No versículo 12 também tem uma outra expressão: os que lhes presidem no Senhor. E aqui alguém poderia usar o termo presidem para falar: está vendo aqui, Pedro? É um clericalismo aqui. Por que eles têm que me presidir? Por que eles têm que me guiar? Há uma função de poder aqui dos ministros sobre mim, mas isso não é verdade. Porque apesar do termo poder soar como uma expressão de poder, os pastores e líderes, como se eles fossem donos do rebanho, presidindo-os, governando-os, a imagem aqui claramente não é essa. Diz muito mais respeito ao líder servo, aquele que serve, que preside ou que guia, no sentido que vai à frente servindo o rebanho, como o Senhor Jesus fazia. É um termo grego que também foi utilizado em outros contextos para falar da relação de um pai com a sua família. Ou seja, o trabalho pastoral, o cuidado pastoral se aproxima muito, é análogo ao cuidado paternal de um pai sobre sua família. E apesar da gente ter muitas degenerações paternalistas, o modo de um pai cuidar da sua família nunca é de domínio, de posse, de serventia cega, mas é de alguém que vai dar a vida pela sua família. É por isso, inclusive, que o apóstolo Paulo, em outros contextos, principalmente escrevendo cartas a Timóteo e a Tito, diz que os presbíteros devem saber governar bem a sua casa, porque não saberá governar bem, presidir bem uma igreja, aquele que não tem experiência em governar bem, dirigir bem a sua família. Simplesmente não porque ele tem algum tipo de pré-requisito, de pecado, de força, de mérito, como nós cantamos aqui com o nosso irmão Walter Júnior, claro que não, mas há uma necessária experiência em entender que o nosso serviço, que a forma como a gente lidera e serve o rebanho, assemelha-se a um trabalho paternal. E ele fala também no versículo 13 que aqueles que os aconselham, a palavra grega aqui é notetel, de onde vem inclusive uma abordagem de aconselhamento chamado notético, que significa simplesmente confronto. O notetel é fazer um confronto a um comportamento errado da pessoa. E a parte negativa do aconselhamento, quando um pastor aconselha alguém, de certa forma, ele mostra um comportamento errado, alguma coisa equivocada que ela está fazendo, e depois ele ensina para ela o que ela deve fazer. Por isso que em outras passagens, como por exemplo em Colossenses, tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, sempre aparece aconselhando e ensinando, ou seja, mostrando o que está errado e apontando o caminho certo. O trabalho, a responsabilidade dos pastores de ensinar e aconselhar o rebanho era essa. Em um determinado momento da igreja em que as coisas ainda estavam meio indistintas e era necessário distinguir responsabilidades dos oficiais da igreja de Cristo, em Atos, no capítulo 6, perceberam que tinha uma série de pessoas passando dificuldade, os apóstolos tendo que pregar, mas também tendo que servir as mesas, e eles falaram assim: olha, a gente precisa distinguir as funções aqui,
Pegaram homens cheios do Espírito Santo, não menos santos, usados e queridos por Deus, para cuidar desse ministério de diaconia. Nós nos dedicamos à oração e à pregação da palavra, porque o trabalho duro, exigente nessas duas funções não podia ser misturado com outras funções. Então, o apóstolo Paulo tinha uma imagem clara sobre o tipo de trabalho, a intensidade do trabalho, o que era esperado dos seus ministros. E também ele fala para a igreja como que ela deveria receber essa atividade. Em cada um dos versículos também mostra como a igreja deveria reagir a esses que trabalham duro, a esses que lhes presidem e a esses que lhes aconselham. Também são 3 coisas. Ele começa falando no versículo 12, deem o devido respeito aos que lhe aconselham, aos que lhe presidem, com grande estima e com grande amor. E no versículo eles terminam dizendo, tendo paz uns com os outros. Ou seja, respeito, estima e amor e paz eram as formas como a igreja deveria reagir ao trabalho dos pastores e líderes da igreja em Tessalônica. Ou seja, ela teria um grande respeito, mas não só respeito e estima, ela teria grande afeição pelos seus pastores e procuraria estar em paz com eles. O Stott resume em 2 expressões, ele fala, olha, uma combinação, a reação da igreja, a posição da igreja frente aos seus líderes, é uma combinação de apreciação e afeição. Ela não só aprecia o trabalho deles, mas ela tem afeição por eles. Ela não tem só afeição por eles e gosta da sua pessoa, mas ela também aprecia o seu trabalho. Bem, tudo isso era a situação em Tessalônica, mas o que isso significa para nós? Qual a aplicação disso para mim e para você hoje aqui na Bereia, no século 21? Bem, a gente vive tempos em que os pastores estão em crise absoluta. Existe um centro nos Estados Unidos chamado Centro para Pastores Teólogos, que é um centro criado por 2 pastores de uma igreja pequena nos Estados Unidos, em que se dedicam a publicar e a fazer eventos de pesquisas sobre o ministério pastoral, o presbiterato no século 21, e eles chegaram a uma conclusão no primeiro congresso e nas primeiras pesquisas, que existe uma crise de identidade nos pastores. Os pastores não sabem para que eles são formados no seminário, eles saem do seminário sem saber, um pouco cego, o que lhes esperam. E as igrejas também não sabem o que cobrar dos seus pastores, e às vezes exigem coisas que não são sua função típica. A gente espera do pastor que ele seja uma espécie de um erudito, meio generalista, mas também com habilidades em administração, gestão, liderança, coaching, MBA, mestrado, doutorado, e no fundo a gente não sabe nada do que o pastor tem que fazer. E toda essa pressão faz com que os pastores cada vez mais tenham crise, uma crise vocacional de identidade, que gera uma série de outras crises, que eles resolvem desde a automedicação a vícios pecaminosos. As pesquisas que o Sérgio Queiroz e o Ed Stetzer fizeram no livro apontam para isso também, como também uma pesquisa que o Instituto Francis Schaeffer fez em 2016, e os dados são alarmantes, sobre pastores que sofrem e as consequências em transtornos emocionais na vida deles por causa dessa incapacidade de saber o que lhes espera. E das igrejas que sofrem também porque não sabem o que tipo de expectativas nutrirem e as frustrações que vão ter com seus pastores. Para vocês terem ideia, nessa pesquisa, conta que no século XVIII, quando um seminarista saía, por exemplo, de Yale ou de Harvard, que originalmente eram seminários, e ele ia para uma igreja, ele passava o resto da sua vida naquela igreja. Ele morria lá. Ele não ficava mudando de igreja. 75% dos pastores permaneciam a sua vida toda lá. Hoje em dia, a média de período que um pastor fica numa igreja é de 3, 4 anos. Por que essa mudança tão grande? Por causa das modificações, das pressões culturais, das expectativas frustradas e de tudo aquilo que a igreja sofre e os seus pastores sofrem. Nós temos uma crise. E o que isso significa para nós? Que por um lado a gente deve grande respeito, amor, estima e paz aos presbíteros e pastores da nossa igreja, mas também nós não podemos deixá-los se perderem em outras coisas do que um trabalho duro no ministério, um ministério ordenado por ensino e aconselhamento e uma presidência ou uma direção, uma guiança, um pastoreio do rebanho no Senhor. Qualquer coisa que fuja a isso, simplesmente não diz respeito ao ministério pastoral. E a gente tem que tomar cuidado com os nossos atuais pastores, os futuros pastores e todo o nosso rebanho. O reverendo Ronaldo estava numa reunião há um mês no presbitério e mostrando alguns dados. O reverendo Arrival estava lá e ele mostrando alguns dados sobre um plantador de igreja no interior do país, que tinha mandado um relatório sobre o trabalho dele no mês. Ele tinha feito 4 visitas naquele mês.
E estava plantando a igreja. E eles ficaram chocados com aquilo, porque assim, fazer 4 visitas já é pouco em qualquer circunstância. Mas assim, plantando uma igreja, começando uma igreja, é pouquíssimo. E ele estava reclamando do trabalho dele. E eles ficaram chocados. Tanto que perguntaram para o Arival assim, qual que é o perfil dos pastores que vocês querem para plantar novas igrejas? Ele falou assim, trabalhadores. A gente quer o cara assim que trabalha, né? Acorda cedo, vai fazer as coisas, vai estudar, está lendo muito. Ou seja, trabalho pesado. A Bíblia fala em Tessalonicenses, só que na segunda carta, que aqueles que se afadigam no trabalho do Senhor, aqueles que se afadigam no estudo da palavra, são dignos de duplos honorários, o apóstolo Paulo fala. Ou seja, ele consegue imaginar alguém que chega ao esgotamento de tanto se preparar para conhecer a palavra de Deus e alimentar o rebanho. Trabalho duro, casado com admiração e afeição da igreja, é a primeira recomendação do apóstolo Paulo às suas igrejas, recomendação aos seus líderes. Mas ele não termina aqui, ele não fala só aos líderes. Segundo lugar, nós temos recomendações apostólicas aos membros da igreja. Veja o que ele diz no versículo 14 e 15. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Em segundo lugar, a gente tem as recomendações do apóstolo Paulo para os membros. E isso já nos ensina alguma coisa. Que não é porque nós temos líderes na igreja, pastores, presbíteros, obreiros, que os membros estão desresponsabilizados de suas funções e de suas tarefas dentro da igreja. Não é porque nós temos um corpo ativo de líderes que os membros da igreja podem simplesmente deitar em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. O que está em jogo aqui é que existem coisas que nós devemos fazer. E ele enumera pelo menos 5 aqui. Ele fala, em primeiro lugar, que a gente deve aconselhar os indisciplinados. E lógico que o que ele está falando, essas coisas não estão soltas. Lembre-se de tudo aquilo que nós já lemos em Tessalonicenses e quantos pecados foram mencionados, quantas pessoas insubmissas, pecaminosas que estavam convivendo com eles, e eles deveriam aconselhar essas pessoas, eles deveriam confrontar os seus pecados e ensiná-los também. Isso não era só uma responsabilidade dos pastores da igreja, mas também dos irmãos, uns com os outros, aconselhar, confrontando seus pecados, as atitudes erradas. Mas não só isso, ele também fala, olha, vocês devem consolar os desanimados. E aqui também uma clara referência a tudo que já foi tratado. Porque vocês lembram que existem várias sessões que o apóstolo Paulo sempre lembra da esperança cristã, da volta de Cristo, de tudo aquilo que nós esperamos e que uns aos outros deveriam consolar quando perdermos essa esperança em Cristo. Ou seja, não permitir que a falta de esperança domine as nossas relações na igreja, mas lembrar de toda a escatologia cristã como nosso único horizonte possível. É responsabilidade da igreja, não é só responsabilidade dos seus líderes ensinados, mas a gente, quando se for surpreendido por um irmão que perdeu a esperança por qualquer motivo, a gente lembrá-lo, não com falsas esperanças, não com aqueles aconselhamentos vazios, mas lembrar, consolar os desanimados com a esperança cristã, da volta de Cristo, o seu retorno, a nossa vida gloriosa, a sua santificação e toda a sua obra imputada em nós. Era uma responsabilidade da igreja. Ele fala também de amparar os fracos. Lembrem quantas lutas no capítulo 3 foram mencionadas, no trabalho, na sexualidade, na relação uns com os outros. E a imagem aqui é de literalmente carregá-lo nas costas, pegar os mais fracos e ampará-los, ajudá-los a conseguirem caminhar, auxiliá-los a viver a vida cristã em família. Ele fala para ter paciência com todos, que é um aspecto do fruto do Espírito, ou seja, que só pode ser produzido espiritualmente. E tem um teólogo do leste europeu chamado Thomas Halleck, que eu gosto bastante, ele escreveu um livrinho chamado Paciência com Deus, e ele fala que a paciência é a característica que distingue quem tem fé de quem não tem. O ateu, ele diz, não é só aquele que não encontrou as respostas para crer em Deus. O ateu foi aquele que foi impaciente. Ele não esperou, ele não se habituou, ele não aguardou Deus se revelar, porque Deus não está em silêncio e ele vai ao nosso encontro. Mas aquele que se tornou ateu, aquele que se tornou agnóstico ou sem esperança, ele simplesmente não teve paciência. E ter paciência uns com os outros vai nos ajudar a tornar a vida cristã das outras pessoas mais digna, mais fácil, de maneira que ela consiga suportar.
E ele termina dizendo, olha, não deixem que paguem o mal com o mal, mas sigam sempre o bem uns para com os outros. Uma clara referência ao Sermão do Monte de Jesus, de não retribuir o mal com o mal, mas quebrar a lógica da violência, da retribuição pelo serviço e pelo amor. São 5 recomendações aqui, que dizem respeito, claro, a todo o contexto daquela igreja que ela estava vivendo, que os membros deveriam fazer. E quando nós devolvemos essa leitura para nós, nos perguntamos o que isso significa para nós, é que quando a gente pensa que essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, ela não estava livre de gente indisciplinada, gente desanimada, fraca, gente que pagava o mal com o mal, e foi uma igreja plantada pelo apóstolo. Então imagine nós. Eles não estavam livres disso. Por quê? Porque isso diz respeito da tessitura da igreja visível. Existe gente de todos os estágios da caminhada cristã, e nós, como irmãos uns dos outros, devemos nos auxiliar. É a recomendação apostólica para mim e para você, de ampararmos aqueles que estão fracos, de consolarmos os que estão desanimados, de aconselharmos os indisciplinados. Nós temos muito o que fazer, e a gente não pode terceirizar tudo isso para a liderança da igreja, para os teólogos, para os pregadores, para os pastores, porque tem uma série de coisas que nós temos que fazer. É a recomendação do apóstolo Paulo. Portanto, a gente não pode manter relacionamentos superficiais dentro da igreja. A nossa comunidade tem que ser marcada por relacionamentos de confiança, a ponto que eu posso te ajudar sem você se sentir invadido, que eu posso te aconselhar sem você se sentir também acusado. As nossas igrejas não podem se manter com relacionamentos superficiais. Se você tem uma tendência a manter-se na superficialidade da sua comunidade, você está desrespeitando ou desconsiderando uma recomendação apostólica para a membresia da igreja. Ser membro de uma igreja é alguma coisa muito importante. Não diz respeito a um lugar em que a gente simplesmente vai, ouve alguma coisa legal, canta algumas músicas bonitas e vai embora depois. Essa mentalidade de consumo que adentrou o imaginário evangélico não se sustenta e tem produzido igrejas doentes, lideranças doentes e cristãos doentes. A gente tem que se fortalecer uns aos outros, porque esse é o chamado para todos os membros da igreja, todos os irmãos. Essa é a segunda lição. Existe muito trabalho para nós. E em terceiro e último lugar, existem recomendações do apóstolo Paulo para o serviço que é prestado na igreja, o seu culto. Veja o que ele diz no versículo 16 até o versículo 22. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom e fujam da aparência do mal. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e Ele também o fará. Irmãos, orai por nós, cumprimentai todos os irmãos com um beijo santo. Eu vos suplico pelo Senhor que essa carta seja lida por todos os irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Esse trecho parece que é um monte de recomendação solta do apóstolo Paulo, né? Um monte de frases assim, orai sem cessar, observar os espíritos, reter o que é bom, fugir da aparência do mal. Inclusive essas frases, elas são muito usadas fora do seu contexto, né? Eu não sei você, mas eu cresci vendo minha mãe falando para mim, você tem que fugir da aparência do mal, cuidado. E quando eu era da Assembleia de Deus, eu ouvi que não podia apagar o espírito, que eu tinha que observar tudo e reter o que é bom. Um monte de frase fora do contexto. O que isso está falando? Quais são essas recomendações? Os comentaristas são unânimes em entender que ele está falando do culto aqui. Ainda que ele não tenha deixado explícito, ele fala, olha, quanto aos líderes, quanto aos membros e quanto ao culto. Ele não deixa isso explícito, mas ele deixa implícito. Por quê? Por causa dos verbos que ele usa, estão todos no plural, ou seja, quando a igreja está reunida. Ele fala também de uma série de atividades como profecias, beijos, a leitura da carta, que são coisas que eram feitas durante os cultos, não eram feitas em outro lugar. Então tudo isso são elementos de culto que devem ser observados. Então o que é esse trecho aqui? Esse trecho está nos ensinando quais são as recomendações apostólicas a respeito dos nossos cultos, das nossas celebrações, do serviço que a igreja presta. Eu gosto dessa palavra serviço, quando você conversa com os nossos irmãos americanos ou ingleses, como eles chamam o culto, eles chamam de serviço.
É interessante essa forma. Eles falam, que hora que vai ser o serviço? Porque a igreja presta um serviço para o mundo. Uma liturgia, no grego, no original, é um serviço público. É um ato em benfeitoria ao público. Quando nós nos reunimos e celebramos um culto para o Senhor, nós estamos falando para o mundo inteiro quem é o Senhor. Nós estamos prestando um serviço público, é uma ação política de primeira grandeza. Um culto correto, que Deus é o centro. Mas para isso a gente tem que ter parâmetros. Quais são esses parâmetros? Primeiro, alegria sempre na relação com o Senhor. Ele fala, olha, alegrai-vos sempre, orai e agradecei. São 3 expressões que caracterizam a nossa constante relação com Deus. Os cultos, e isso remonta claramente ao Antigo Testamento, quando fala da reunião com júbilo, com a alegria, com os cânticos. As reuniões devem ser pautadas por sentimentos, os afetos religiosos, como dizia o Jonathan Edwards, que devem permear a vida cristã e o culto, são de alegria, de júbilo, todos no Senhor, porque nós alegramos e agradecemos a Ele, continuamos orando constantemente a Ele. As nossas orações aqui, a glória que a gente dá o tempo todo a Deus, não é mero acaso. O que está em jogo aqui é manter a centralidade do culto em Deus, ser um culto teocêntrico, ou seja, de que não é nenhum homem, nenhuma performance humana, nenhuma coisa que a gente possa fazer que está no centro desse culto, mas tudo que Deus fez ao longo da história, o que Ele pode ainda fazer comigo e com você. Essa é uma recomendação, é um parâmetro, e a alegria que isso deve provocar em nós, o alívio que isso deve trazer. Além disso, tem também, além de alegria na relação com o Senhor, tem também uma recomendação de atenção à transmissão da palavra, que está no versículo 19 ao 21, e aqui é o trecho enigmático. Quando ele fala assim, olha, não apagueis o espírito, observai as profecias, retei o que é bom e fuja da aparência do mal. Ele está falando da mesma coisa aqui. O que ele está falando? A pregação. Ele está falando o que ele chama de profecia, que não é essa profecia que hoje em dia o movimento pentecostal popularizou, que mais parece uma profetada do que uma profecia. É simplesmente o ato de comunicar a palavra. Ele falou, olha, vocês não podem, observa o argumento que ele está falando, não apaguem o Espírito, ou seja, não sejam céticos ao que o Espírito Santo vai falar para vocês. Observem tudo, retenham o que é bom, fujam da aparência do mal. Isso é a atenção que era necessária ter quando alguém proferia alguma coisa na igreja. Isso deveria ser feito no poder do Espírito, para a glória de Deus, então deveria ser analisado. Várias vezes o apóstolo Paulo usa o mesmo critério, e Lucas, escrevendo o livro de Atos, elogiando Bereia, é que eles ouviam e eram atentos para conferir o que o apóstolo Paulo pregava. É isso aqui. Fugir da aparência do mal não é você ser surpreendido na porta de um boteco enquanto você espera o Uber e o irmão da igreja viu e pensou que você está lá pecando. Não é isso. Fugir da aparência do mal é correr de ensinamentos falsos sobre o evangelho, de pregações que não são centradas nas escrituras, que simplesmente estão à revelia do Espírito Santo, envenenando a igreja com alimento tóxico. É sobre isso que o texto está falando. A gente tem que observar tudo, reter só o que é bom. O que não for bom, o que for mal, a gente foge, a gente não tolera. Ah, o irmão ali, ele prega umas heresias, mas ele é engraçadinho, eu gosto de ouvir as piadas. Não, a gente não pode tolerar, a gente tem que fugir dessas coisas. É a recomendação do apóstolo Paulo para o culto, atenção na transmissão da palavra. A gente tem que ter muita alegria em orar, agradecer o Senhor por tudo, mas a gente tem que ter muita atenção no que é feito também. E em terceiro lugar, a gente tem que ter nossa esperança no Senhor. Ele fala uma série de coisas sobre as expectativas escatológicas, da nossa santificação, das promessas do Senhor, e o nosso culto também tem que ser centrado nisso, de que é o Senhor que vai fazer, é porque Ele é fiel, como ele usa a expressão aqui. Então, tanto a alegria, a esperança e a atenção devem ser marcas das nossas celebrações. Isso são as recomendações do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalônica, mas o que isso significa para mim e para você? É que é um grande erro julgar a vitalidade e a espiritualidade de um culto pela sua espontaneidade, pela sua criatividade, pela sua falta de critérios. Isso nunca foi um parâmetro bíblico para a gente julgar se um culto foi abençoado ou não. Parece um show de stand-up em que a gente sabe como é que vai começar e a gente nunca sabe como é que vai terminar. Isso é um absurdo como algumas igrejas se organizam.
Porque dá para entender que o Espírito Santo só pode falar com as pessoas na hora ali. E se o Espírito Santo está falando comigo, eu mudo tudo. Talvez você cresceu na igreja presbiteriana, você não sabe muito bem o que é isso, mas eu vim de uns movimentos aí, meus irmãos, que era uma loucura. Eu já vi pastor rasgar o sermão no púlpito e falar, não vou pregar isso aqui não. Porque o Espírito Santo está me falando aqui agora o que eu tenho que falar e sentava a vara nos irmãos. Isso é um absurdo. Isso não condiz com as orientações apostólicas sobre a decência, a diligência, os parâmetros do culto. Existe norma, parâmetro para o cumprimento do nosso serviço. E a gente não deve permitir que a nossa imaginação, aquilo que a gente acha que agrada a Deus, governe as nossas celebrações. A gente sabe o que agrada a Deus por causa das Escrituras. Então o que deve governar os nossos cultos, o princípio regulador do culto tem que ser as Escrituras. O que não está lá não pode ser acrescentado. Então esse monte de dança, oração para Jerusalém e candelabro, bandeira de Israel, isso não faz parte dos nossos cultos. Isso não é ato de culto. O Senhor não recebe isso. Estão entendendo? É alguma coisa muito séria, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Nós estamos oferecendo para o Senhor uma série de atos que podem ser agradáveis ou não a Ele. Então, para concluir, eu diria, retornando àquilo que eu falei na introdução, que contrariando a metade, bem provavelmente a metade dos pastores brasileiros, eu não acredito que a gente pode ter um relacionamento vigoroso com Deus sem a igreja. Eu não acredito que a gente pode transformar o mundo, transtornar o mundo sem uma igreja local, sem liderança, sem membresia, sem culto diligente, conforme a revelação bíblica, sem liderança organizada e ordenada pelos parâmetros bíblicos, sem uma membresia ativa, irmãos cuidando de irmãos, uns aconselhando os outros. Não é possível, não tem como a gente experimentar nossa formação em Cristo sem essa comunidade. Não tem como. Se você, por acaso, em alguma instância da sua vida, você é uma espécie de um desigrejado, corra e saia dessa condição. Você precisa ser membro de uma igreja, é muito importante. Não trate a sua igreja como se ela fosse um supermercado, onde você escolhe os produtos onde você quer ir, de acordo com quem que você quer ouvir no fim de semana que você está bem ou mal. Isso é satânico. Isso não agrada a Deus. Aplicações finais, então, diante de todas essas coisas, como nós viveremos? O que nós devemos fazer de maneira muito prática? Em primeiro lugar, mantenha estima e amor pelos seus líderes. Ore pelos presbíteros da sua igreja, ore pelos pastores da sua igreja. O pastor é um ser humaninho também, viu? Com problemas, tem dia que ele está mal, tem dia assim que às vezes a gente chega na igreja, se os irmãos vão para cima da gente, não dá nem para respirar. Ore por eles. O apóstolo Paulo fala, orai por nós. Ele era o apóstolo Paulo, ele pede oração para a igreja. Cuide dos futuros pastores da igreja, seus seminaristas. Mostre a eles que ser pastor é uma função digna. Esses dias eu conversava com um seminarista, e ele tão mal com a igreja, não era daqui não, tão lá do seminário, tão mal com a igreja, que ele falou, eu falei, não, a igreja, e especificamente com a igreja presbiteriana, eu falei, não, sou muito grato com a igreja presbiteriana, eu amo a igreja presbiteriana. E ele falou assim, sua visão é muito romântica. Porque eu estava longe da casa dele, porque se eu fosse lá, eu dava uns tapas nele. Falei, como que é romântica? É a igreja do Senhor Jesus. Não é fácil, é trabalho duro, é trabalho braçal, como disse o apóstolo Paulo, mas é bom. Só que a igreja, nós e os outros líderes, o seminário, seus pastores, seus professores, tem que fazer com que seja digna de respeito, de afeição das pessoas, essa vocação. Então, mantenha estima e amor pelos seus líderes, pelos seus presbíteros. Presbíteros em reunião de conselho, já fez parte da reunião de conselho? Não tem fim na reunião de conselho. As esposas dos presbíteros sabem que eu deixo eles aqui 8 horas da noite, eles saem 1 hora da manhã. E ficam aqui, decidindo as coisas, pensando, conversando com irmãos, ouvindo. É maravilhoso, mas é muito cansativo. É reunião de conselho, de presbitério, reunião do Supremo Concílio. Mantenha-se vigilante para que eles não fujam das suas responsabilidades. Também não é assim, falar, deixa o pastor fazer o que quiser, os presbíteros fazer o que quiser. Mantenha-os nas suas responsabilidades, aconselhando, trabalhando pesado, dirigindo e presidindo a igreja. Dê as condições para que eles façam isso com alegria e não gemendo, como diz o autor de Hebreus, capítulo 13. Mas cuide dos seus líderes.
Segundo lugar, sirva os irmãos da sua igreja. Veja como você pode ajudar os indisciplinados. Veja como você pode consolar os desesperançados. Veja como você pode carregar os fracos. Procure seguir o bem com todos. Veja como você pode aqui ajudar as pessoas, ao invés de só querer ser ajudado. A gente está nutrindo, talvez uma das grandes frustrações do ministério e da igreja, é que os pastores parecem que têm que sempre ficar resolvendo a carência dos irmãos, ao invés de fomentar as virtudes dos irmãos. E aí os irmãos, quando não veem suas carências supridas, eles culpam a liderança. Chega de carências, tanto dos líderes como dos membros. A gente tem que trabalhar pelas virtudes e não pelas carências. A gente tem que parecer mais com Jesus. E como nós vamos cooperar uns com os outros para a gente parecer mais com Jesus? Como que eu, com as riquezas que o Senhor me deu e os dons que Ele me deu, posso te ajudar? Como você, com as riquezas e com os dons que Deus pode me ajudar, a gente parecer mais com Jesus. Sirva os irmãos da sua igreja. Não transfira a responsabilidade para outros. Responsável por um problema é quem o vê. Eu sempre digo isso, você passa no nosso corredor aqui, você vê um extintor assim meio capenga, e você pensa assim, nossa, isso aí pode cair no pé de uma criança nossa. E passa e vai embora, e cai no pé de uma criança, a culpa é sua. Porque eu sei que viu, ué. Responsável por um problema é quem o vê. Então, se você tem essa condição, o Senhor está te dando esse dom de enxergar determinados problemas. Às vezes é um problema com os jovens, às vezes é um problema com os solteiros, às vezes é um problema com universitários, às vezes é um problema com homens, com mulheres. Não sei o que você está enxergando, mas sirva os seus irmãos. Sirva os seus irmãos. Não fique pensando, como seria bom se tivesse um programa para jovens, para mulheres, para universitários, para animais, para vegetais. Não fique pensando nisso. Sirva. E em terceiro e último lugar, zele pela adoração que você presta. Zele pelo culto ao qual você faz parte. Isso vai desde a hora que a gente chega, no momento correto, a consciência que a gente tem de cada ato que é feito aqui no culto, até mesmo a gente não cair nos erros de um culto mecânico ou uma transcendência absurda que não existe. Tome cuidado, não leve o seu culto com uma naturalidade assim, meio robótica, meio cínica. Agora vai ter a invocação, depois um cântico, aí agora, nossa, esse cântico de novo, agora tem uma confissão de pecado. Senhor, o Senhor sabe meus pecados. Não faça isso mecanicamente. Você está no momento mais importante da sua semana, da sua vida, que é quando você está diante de Deus. Zele pelo culto da sua igreja. O culto não é responsabilidade só pelo ministério de música, pelo liturgo, pelos envolvidos. O culto é responsabilidade nossa. Zele para que uma espontaneidade sem rigor tome conta da nossa igreja. Para que a gente tenha parâmetros para avaliar se as coisas estão indo bem ou mal. Faça com alegria. Faça com atenção com o que está sendo pregado, com o que está sendo ensinado. Faça com decência. Para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo que a gente fizer aqui. Para que a gente experimente tudo que o apóstolo Paulo escreveu da igreja de Tessalônica, que tinha problema, tinha irmão cansado, tinha irmão indisciplinado, tinha irmão fraco, igualzinho aqui. Tinha pastor com problema, igualzinho aqui. Mas ainda assim o Senhor operava ali. Ainda assim a graça do Senhor era abundante, porque o Evangelho formou aquela igreja, empoderou aquela igreja, e ia dar condições dela poder ser frutífera e glorificar muito o nome do Senhor, a partir de tudo que o Senhor fez nela, por ela e através dela. Vamos orar para que o Senhor também faça muito no meio de nós? Pai, nós te louvamos pela oportunidade imensa que nós temos de estar diante do Senhor. Pelos nossos próprios méritos, pelos nossos esforços, Pai, nunca poderíamos estar aqui falando com o Senhor, cantando para o Senhor, confessando os nossos pecados, sem medo de sermos fulminados pela sua santidade, Deus. Nós te louvamos por isso, porque as suas misericórdias são ricas na nossa vida, porque o Senhor, no seu infinito amor, nos alcançou, mesmo que em nós não tivéssemos nada que chamasse a sua atenção. Nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos pela nossa igreja local, a que nós fazemos parte. Nós pedimos pela liderança dela, os seus pastores, presbíteros, cada um dos seus obreiros, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, Pai. Que o Senhor dê clareza a eles de suas funções, de seus trabalhos. Que o Senhor, Pai, ajude cada um dos membros dessa igreja também a tomar sua parcela de responsabilidade com o todo, de não totalizarem a sua parte, mas de serem parte de um todo muito maior, de ser uma igreja que funciona como um corpo, Pai, em que todos os membros foram muito bem ajustados
pelo poder do Espírito Santo, Pai. Nos ajude, não para a nossa fama, para a nossa glória, para a nossa arrogância, mas para que o seu nome seja glorificado, através dessas coisas que a gente vai viver aqui, que não podem nascer de nós, que não podem nascer das nossas mãos, mas que vão ser um claro testemunho que o seu Espírito está atuando em nós. Então enche-nos com o teu Espírito, Pai. Enche-nos de alegria, que nós recebamos tudo em nossa vida com ação de graça. Cuide de nós, Pai. É a nossa oração essa noite para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.